A lua crescente é uma fase de movimento, de desenvolvimento e de crescimento. O nome já diz, lua crescente. Na astrologia, ela representa um momento em que aquilo que foi iniciado na lua nova começa a ganhar força, exigindo de nós ação, escolhas e disposição para avançar. No dia 19 de agosto de 2026, nós teremos a lua crescente às 23 horas e 46 minutos. E ela está crescendo no signo de Escorpião, onde ela permanece até o dia 28 de agosto. Nessa fase, nós temos uma quadratura crescente. A lua está no signo de Escorpião e o Sol está no signo de Leão. A quadratura é um aspecto de tensão, como eu falo todos os meses, e esse aspecto de tensão nessa semana pode nos colocar diante de necessidades e desejos que parecem entrar em conflito. O Sol, por exemplo, ele busca expressão. Essa semana a gente vai sentir isso, reconhecimento, criatividade e afirmação da própria identidade. Não só essa semana a gente está sentindo isso, mas a gente está sentindo isso desde que o Sol entrou no signo de Leão, mais intensamente quando tem aí aspectos de tensão que vão agilizando e vão colocando, parece, mais lenha na fogueira para que a gente se conscientize de determinadas características. Então, o Sol traz aí criatividade, reconhecimento, afirmação da própria identidade. E a Lua, em Escorpião, nos conduz para uma dimensão mais profunda, desperta em nós emoções mais intensas e necessidade de transformação e aquilo que muitas vezes preferimos manter oculto. A gente começa a enxergar determinadas situações ou determinadas características em nós, no nosso entorno, nas pessoas que nos cercam, algumas coisas que a gente gostaria de deixar ocultas, mas elas vêm à tona. Então, nessa semana, a gente pode perceber um confronto entre o desejo de mostrar quem nós somos, que vem do signo de Leão, e a necessidade de olhar para dentro, reconhecer nossos sentimentos, reconhecer nossas inseguranças ou questões que ainda precisam ser transformadas. Isso que essa vai ser uma dinâmica forte essa semana, porque de repente a gente pode querer só brilhar sem olhar para dentro, sem olhar inclusive por questões que poderiam nos deixar em determinados momentos muito vulneráveis e sem saber o que fazer, porque a gente não está olhando para elas. Então essa é a dinâmica que pode aí acontecer essa semana. Então essa tensão, ela pode nos desafiar a encontrar uma maneira verdadeira de expressar o nosso brilho sem precisar esconder aquilo que a gente sente e sem permitir que as nossas emoções conduzam nossas escolhas de forma inconsciente. Então, olhem a importância igualmente que essa semana vai trazer aí para nós, está trazendo aí para nós com essa quadratura aqui. Então, se nós estivermos bem atentos, essa vai ser a dinâmica dessa lua crescente em Escorpião para essa semana. Dentro dessas características que eu falei, dessa tensão, dessa necessidade de transformação, de equilibrar o nosso brilho com essas questões até ocultas que a gente pode estar evitando enxergar, a gente tem também os aspectos. Os aspectos, eles vêm se juntar àquelas características ali que eu falei. Vocês sabem também que não dá para falar sobre todos os aspectos. Vamos ver aqui alguns aspectos que a gente vai ter que lidar essa semana. A gente vai ter que lidar com, vamos começar pelos harmoniosos, né? A gente vai estar com uma mente mais estruturada, uma mente mais amadurecida, um olhar com mais discernimento para as questões, porque o Mercúrio está em trígono com o Saturno. E também uma sorte, mas uma sorte que vem de um trabalho, de todo um trabalho que a gente já está fazendo, porque o Júpiter está em trígono com o Saturno.
O Júpiter está aqui em Leão e está em trígono com Saturno, que está em Áries. Então pega Leão, essa questão do nosso brilho, realmente do nosso brilho, da nossa vontade de fazer coisas, de estar no mundo, de aparecer, e a nossa iniciativa, a nossa coragem, inclusive a coragem para dar o primeiro passo em direção às coisas que a gente quer ver concretizadas. Ajuda a gente a lidar com questões mais nebulosas, porque o Marte vai estar quadrando o Netuno, então a nossa iniciativa, de repente, ela vai encontrar uma certa vulnerabilidade, ela não vai ser tão explícita, tão direta, e a gente tem que entender isso e ser paciente com a gente ou com os outros também. Também aqui continua essa oposição do Júpiter com o Plutão, então os poderes, né? O poder está sendo questionado, o poder, a forma como a gente exerce o nosso poder, como as pessoas ao nosso redor querem exercer o poder delas sobre a nossa pessoa. É uma dinâmica aqui bastante forte, mas forte no sentido de a gente precisar acessar a paciência que pode vir também aqui desse encontro harmonioso do Júpiter com Saturno, e a paciência que pode também surgir aqui desse encontro harmonioso do Mercúrio com o Saturno. Já a Vênus está em oposição ao Saturno. Isso pode trazer uma certa tristeza, uma certa depressão, um sentido assim de que os outros não estão nos prestando atenção na gente, não estão dando a devida atenção que a gente gostaria de que os outros estivessem trazendo para nós. Isso pode ser só uma coisa psicológica, ou realmente as pessoas podem estar mais distantes, mas também a gente pode entender se os outros estão distantes e ficar com a gente mesmo, ficar bem com a gente mesmo e ocupar aquele espaço que os outros não estão ocupando com coisas que fazem bem pra gente, certo? A Vênus, os dois benéficos aqui também, ó, a Vênus está em sextil com Júpiter, isso é muito positivo, só a gente tem que cuidar um pouquinho os excessos, né? A gente pode ficar, ó, eu quero me compensar porque eu trabalhei a semana inteira, então eu vou gastar, eu vou isso, eu vou aquilo, então só cuidar um pouquinho com os excessos. Não dá para falar sobre todos os aspectos, como eu digo sempre, os vídeos ficam daí muito longos, as pessoas não têm paciência para assistir. Então, pessoal, por enquanto era isso que eu queria trazer para vocês. Nós estamos na alunação de Leão, ainda estamos na alunação de Leão, que começou dia 12 de agosto, vai até dia 4 de setembro, aqui então, né, da lua nova à lua minguante. Então, durante toda essa alunação, primeiro vem o convite para a gente reconhecer o nosso brilho e fazer novos começos com muita intenção. E daí a gente passa a transformar o que precisa ser transformado, curar o que precisa ser curado com essa lua crescente aqui em Escorpião. Depois a gente vai precisar se entregar e confiar no fluxo da vida com a lua cheia que vem em Peixes. E essa lua cheia, ela vai trazer também um eclipse lunar parcial. E depois a gente fecha a lunação percebendo a necessidade de soltar e reorganizar a nossa vida, reorganizar todas as características ou todas as vivências que a gente teve ao longo deste mês, para que então a gente consiga liberar e realmente reorganizar, nos preparar para a próxima lua nova no próximo mês, ok? Então realmente por enquanto era isso. Gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário, compartilhando os meus vídeos. Gratidão realmente infinita, infinita, infinita. Por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, o canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Até mais!